Hi girls, good afternoon, how are you? I care not fever and you? Olá meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Nessa aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão na qual nós vamos primeiro nos nortearmos aí até o nosso extra classe, logo no final do livro, na página 4, Like in Artist. E depois nós vamos voltar ao início do nosso capítulo, no capítulo 1, na página 9, ok? Então, bem atento. Nós temos aí um texto de análise, tá? Alice Adventures in the Wonderland, né? Alice no País das Maravilhas, na qual é um texto, tá? Aqui em sala eu pedi que os alunos estivessem underline, tá? Sublinhando todos os termos os quais vocês conhecem, tá? E vocês também que estão em casa façam isso. Para a utilização, tá, desse texto, qual é o nosso intuito? Nós vamos estar indo à página 5, tá, do livro de vocês, posterior aqui à história, né, de Alice no País das Maravilhas, onde nós vamos ver os elementos of a narrative. Quais são os elementos da narrativa? Primeiro, nós temos aí os tracker, né, que são as características, que eles são imaginárias, ou seja, de pessoas, né, as quais me descrevem utilizando os termos his e her, né, com ficção ou drama. É necessário nós analisarmos aí, né, a questão do trabalho da ficção, assim como a questão da localização, os pontos de vista sobre essas perspectivas, E aí nós vamos estar colocando nosso ponto de vista através de adotando duas circunstâncias. Primeira, first person, né, que é onde o narrador está em primeira pessoa, e aí third person, quando o narrador está em terceira pessoa. Para a proposta dessa atividade é que vocês estejam escrevendo, tá, um texto em português e posteriormente vocês estejam traduzindo ele para o inglês e me enviando. Qual o intuito do nosso texto? É que vocês possam estar compreendendo, tá? Não esquecendo, meus queridos, coloquem dentro do contexto de vocês, do texto, né, que vocês forem desenvolver, o uso de alguns adjectives, tá bom? Relacionado aí ao contexto ao qual vocês irão escrever. O tema é livre, tá bom? Não tem uma temática, porém, tem características e elementos da narrativa os quais eu quero que contenha nesse texto, ok? Então, let's go! Nós vamos redirecionar a nossa atenção, tá, para a primeira unidade do livro, com a página 9. Tá, o uso dos adjectives, nós usamos ele para quê? Para descrever, né, qualificar essas características, sejam seres, animais ou objetos, ou um outro substantivo. Diferentemente do português, nós temos duas regras, as quais às vezes não possuem concordância. Em gênero, tá bom? Em número, ele só é alterado, ele só sofre essa variação com relação ao grau. De que maneira? O gênero aí estudado, nós vamos observar que consta o example. A new car, um carro novo. A new house, uma casa nova. Observe aí que nós temos os gêneros, né, relacionados aos substantivos. Carro novo, né, aliás, o substantivo no que se refere, né, ao carro. Então, o adjetivo continua sendo new. E com relação ao substantivo casa, né, na qual também o adjetivo continua sendo new. Então, não altera sendo o gênero masculino ou feminino. Nós temos aí na questão de números, né, nos exemplos do livro de vocês, nós temos aí one black cat. Então, eu falo um gato preto. Se forem mais que um, né, nós temos aí four, uma numeração indicando essa quantidade. O black continua da mesma forma e nós falamos o que há nessa quantidade maior que 1, no caso 4. Então, nós temos 4 black cats, então 4 gatos. Nesse processo de observarmos as alterações devido aos graus, né, nós vamos estar vendo as posições dos adjetivos para que nós venhamos compreender um pouquinho mais. Ainda aí na página 9, ele fala position of adjectives, né?
sobre a questão da posição dos adjetivos, que eles normalmente aparecem antes do substantivo, isto quando os mesmos não possuem um verbo de ligação. Nós temos aí os verbos de ligação, né, correspondentes e exemplificados, verbo to be, become, to feel, to gather, to look, to sound, to see, to smell, to taste, né? Então, nós vamos observar que aí no primeiro exemplo, ele traz Mary and Jessica are happy. Eu estou dizendo que Mary e Jessica estão felizes, né? Então, observem que mesmo assim, a posição do adjetivo, né? Ela sendo posterior a esse verbo de exceção, no qual é o verbo de ligação dentro da frase. Nós temos aí o are, que no caso é o verbo to be, quando eu uso para they, né, que são eles ou elas. Degree of adjective, né, degree of adjective, nós vamos observar que tem aí processo comparativo, onde nós temos 3 situações para analisarmos. A primeira delas é quando nós usamos, tá bom, modo comparativo para falar de 2 coisas, ou seja, nós precisamos nos referenciarmos a algo e fazer esse processo de comparação, né, relativando a um outro. Dentro desse processo, nós temos aí o exemplo. He is taller than John. Então, eu digo que ele é mais alto do que João. Então, quem foi o sujeito mencionado e, de certo modo, comparado, né, ele relacionado ao João. Aí, no segundo item, nós devemos observar que para compararmos, né, apenas 2, 3 ou mais coisas, né, muitas das vezes a questão do uso do comparativo é seguido da partícula than, tá? No exemplo, Russia is bigger than America. Então, para indicar que a Rússia é maior que a América. E aí, né, no terceiro item, nós vamos observar que quando nós queremos fazer essa descrição, certo? Como algo, alguém que muda, nós podemos usar os 2 comparativos, certo? Como aí consta no exemplo. The balloon bigger and bigger, né? Então, eu estou falando que o balão ficou maior e maior. Meus queridos, agora com relação aos adjetivos curtos, né? Nós temos algumas regrinhas a qual nós devemos nos atentar. Quando os mesmos terminarem em uma sílaba, 2 sílabas, ou eles terminarem com o seguinte texto, que eu até brinco, né? Consoante, vogal, consoante, CVC. Então, uma sílaba, que nós vamos observar no caso do old, né? Então, eu agrego a ele a partícula ER, ok? Na sequência, two syllables, né? 2 sílabas, o que nós vamos observar? Se esse verbo, se esse adjetivo, aí é terminado em Y, precedido de uma consoante, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar Y por I e acrescentar o R no final, ok? Quando há a questão do big, fat, né, B, C, consoante, I, vogal, G, né, que é o G, consoante. Então, nós temos aí uma CVC, consoante, vogal, consoante, onde nós dobramos a última letra e acrescentamos assim, então, a partícula EG. Com relação, já na página 10, a ordem dos adjetivos, nós devemos nos atentar, né, no sentido de descrição, né, onde eles geralmente obedecem essa ordem, né, de acordo com o hábito e o uso, né, da língua por parte dos falantes nativos. Então, nós temos aí os adjetivos relacionados à opinião, né, relacionado a tamanho, qualidade, forma, né, com relação à idade, cor, padrão, com relação a orange, né, que no caso é voltado aí para a forma original do sentido pátrio, material, o type, né, o tipo, purpose, com relação ao propósito. Então, nós vamos observar aí que essa é a sequência. Não devemos esquecer o que o Keep in Mind, né, nos alerta com relação a uso dos adjetivos, né, no qual os mesmos vêm antes do substantivo. Com ressalva dos demais, né, que para esse processo de ligação,
de um termo a outro, faz uso aí dos verbos de ligação. Então, nesse caso, há essa exceção. Quanto ao uso dos longos adjectives, né? O que nós fazemos? Nós utilizamos duas partículas entre os adjetivos. A primeira dela é o uso do more, o adjetivo é a partícula fem. Observe aí no exemplo, Superman is more powerful than Spider-Man. Então, essa frase indica que o Superman é mais poderoso que o Homem-Aranha. Na sequência, nós temos aí o superlativo, no qual mesmo, tá, ele é utilizado de que forma? Para descrever um objeto, né, que está mais alto ou mais baixo no grau, assim, digamos, de qualidade. Sorry. Então, com relação a esse processo de formação, nós precisamos de um nous, né, de um noun que são um substantivo, na sequência, o verb, o de, né, e posteriormente o superlativo adjective, junto ao noun object. Então, nós vamos observar o exemplo. John is tallest man in this room. Então, John é mais alto, preste bem atenção, é o mais alto da sua sala. Então, se nós observarmos, nós vamos compreender que este conteúdo, quando ele fala que John é mais alto, é o mais alto da sala, isso designa ele o quê? Essa superioridade, essa superlatividade voltada aí com relação ao uso do superlativo, tá? Superlativo com relação ao uso das partículas voltadas para os adjectives. Então, hoje nós vimos um pouco aí do uso, né, dos adjectives, bem como suas exceções. E na próxima aula nós voltamos com mais revisões, ok? Por hoje é só. Bye bye, see you later. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho do nosso review. E na próxima aula nós voltaremos debatendo um pouquinho mais a fundo, ok? Então, por hoje é só. Bye bye, see you later.